Olá, gestor, olá, gestores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem o objetivo de levar informações, levar conhecimento a todos vocês que são gestores, que são empreendedores. Nosso propósito é transformar aí empreendedores em gestores, ou até mais, líderes gestores, porque hoje ninguém tem capacidade de sozinho conhecer tudo. É preciso ser um líder capaz de conectar as pontas para que cada um possa tomar decisões assertivas no dia a dia. E hoje nós vamos falar aqui sobre um setor muito importante, um setor que eu diria assim, um dos mais difíceis de você administrar, porque quem vê um hospital pensa que é somente o hospital, mas ali você tem restaurante, ali você tem hotelaria, então o desafio é dobrado. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou até colocar aqui o óculos para poder ver, enxergar o currículo, eu pedi um mini currículo aqui, mas veio praticamente o resumo da Bíblia, tá certo? Então hoje nós estamos aqui hoje com o nosso amigo, o Rogério Guarinello, eu acho que eu acertei, não é isso? Guariniello. Neto de italiano, isso é italiano, não é isso? É isso. É aqui, pai de dois filhos, que se intitula Babão de dois filhos aqui, do Bruno e da Pietra, aqui um abraço para eles. Qual a idade deles? Bruno tem 17, Pietra faz 7 amanhã. Ah, tá, então um grande abraço para vocês aí, seu pai é uma simpatia, tá certo? É formado em engenharia civil, durante 12 anos trabalhou nessa área de edificação, enfim, hoje tem alguns hobbies aqui, gosta de cozinhar, uma série de coisas aqui que até me identifiquei bastante, mas o principal aqui é o desafio que ele está assumindo agora a partir do dia 8 de maio de 2023. Não sei quando é que você vai estar ouvindo esse podcast, que fica aqui para a história, inclusive chega até fora do país já, deve chegar à Itália agora para os seus parentes lá, manda para ele lá, tá? Vamos certo? mandar. E assim... E está assumindo agora um grande desafio, que é uma nova unidade do maior hospital aqui da Paraíba, que vai se tornar, que inaugura agora dia 8, tá certo? Então, com vocês aqui, conosco aqui, o nosso amigo Rogério, seja bem-vindo. Desde já aí, obrigado aí por aceitar o convite, em compartilhar conosco essa sua experiência, que eu sei que é bastante longa. Eu sempre pergunto, né, quem é Rogério aí na fila do pão, né? Vamos lá. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por me dar a oportunidade de falar um pouquinho. Mas o Rogério é um pouco isso aí que você falou. É o neto de italiano, fanático pelo Palmeiras. Ninguém não tem jeito, perfeito, né? Então tem que falar, o sangue é verde, não é vermelho. Pai de dois filhos que eu sou apaixonado mesmo, são a razão da minha vida, né? Bruno e Pietra. E fiz engenharia civil, trabalhei muitos anos na engenharia, toquei muita obra, sempre fui aquele cara de amassar barro. Eu fui aquele cara de obra, nunca gostei na época de escritório. Então, trabalhei em ponte, viaduto, shopping, escola, fiz o que você imaginar. E só não trabalhei, acho que em estrada. O resto eu fiz. Quando é que você foi para a área de gestão de pessoa, assim? Então, porque gerenciar um hospital é processo de pessoa, né? Na verdade, né? A engenharia me deu muito essa visão do processo. Processo, estratégia, né? O engenheiro, ele é treinado para plano A, plano B, plano C, se isso der certo, der errado, né? Eu falo que a gente tem muito isso. Então, e essa formação me ajudou muito. Num determinado momento, eu cansei da engenharia. Estava cansado daquela vida da engenharia e queria buscar algo novo. E fui entrar numa empresa de arquitetura hospitalar, que estava trabalhando dentro do hospital, e ele fazia o projeto, precisava de alguém para acompanhar a obra, e vendia o serviço da manutenção do pós-hospital. Era algo novo, nós estamos falando lá de 1999. Então, ele queria fazer isso, e eu entrei com ele para fazer essa área. Aí, eu brinco que eu entrei em hospital pela porta dos fundos. Então, eu entrei para tocar a obra, acompanhar, e depois que a obra ficava pronta, o hospital ficava pronto, a gente vendia esse serviço de manutenção. Foi São Paulo. São Paulo. Eu sou de São Paulo, sou paulistano, né? Então, morei lá praticamente minha vida inteira. Agora é que eu já estou aqui indo para 13 anos de Nordeste. Então, brincam comigo que eu sou um paulistino. Ah, tá certo. Eu casei com uma cearense, a filha é paraibana, então já tá tudo misturado. Misturou tudo. Já. E aí eu fui para o hospital para fazer isso, para acompanhar a obra e ver a complexidade do hospital, que você falou bem aí no início. O hospital tem muita coisa integrada. Michael Porter diz que é a empresa mais complexa do mundo. Então, quem sou eu? Quem sou eu para discordar? Por quê? Porque você tem o quê? São 3 grandes empresas dentro de uma. Tem uma quarta também. Sim, são várias. Porque assim, você imagina que o hospital você tem a nutrição, então você tem que ter uma linha tem a cozinha, tem uma produção. Você tem uma logística de medicação, você tem uma farmácia. Certo. Então é uma outra empresa com uma clínica, uma logística, tem a clínica.
Tem a parte de infecção, que é um outro universo que você tem que lidar também, porque pode ter infecção. Você tem um hotel. É um hotel. Então, você vai juntando, são várias empresas. Você tem, né, toda uma estrutura administrativa robusta que as pessoas não enxergam. As pessoas enxergam muito, eu vou lá, só atendo pelo médico, recepcionista, vou para dentro do hospital, centro cirúrgico, mas tem um back-office que tem que suportar tudo isso, né? Sem contar os processos de apoio, né? Que toda empresa tem. Recrutamento, seleção, financeiro, contas a pagar, receber. Isso, né? Além de tudo isso, ou seja, são várias empresas dentro de uma própria empresa. São várias empresas. Pode ser classificado assim. Rogério, como é que está a saúde no Brasil? Como é que está essa questão do hospitalar? Como é que está? Como é que você enxerga hoje? E se isso tem melhorado ou piorado nos últimos anos? Qual é a sua visão desse setor, já que você conhece dos fundos para frente, da frente para os fundos? Bem isso. Então, nós estamos num momento delicado da saúde. A saúde vem passando, a pandemia mexeu muito conosco, né? Algumas pessoas de fora só viram o que saiu em mídia e tal, mas quem estava ali vivendo no dia a dia, realmente a gente tivemos dificuldades, tivemos que vencer desafios, o país não estava preparado para algumas coisas, então foi um momento muito delicado. Quando você vai para os hospitais, porque as pessoas também enxergam o hospital, só que a pessoa tem um plano de saúde, ou alguns nem têm, né? Hoje na nossa população, menos da metade da população tem plano de saúde. Então, muito menos. Deve estar entre 25% a 30%. Então, 25 a 30%. Quando você pega 25 a 30%, é um quarto. Um quarto da população. O restante depende de SUS, depende de outras coisas. E aí você tem uma complexidade nessa área que também sai dos muros do hospital, né? Eu brinco que com os donos de hospital, com os investidores, o hospital é uma das poucas coisas que o negócio é daquela pessoa, mas quem põe o preço não é ela. É o plano de saúde, é quem vai comprar. Então tem uma negociação que fica difícil muitas vezes. E com a pandemia, o que aconteceu? Os hospitais aumentaram demais os custos. Subiu muito o custo da área da saúde, a gente começou a ter insumos que mais do que triplicaram, quadriplicaram, né? E a escassez, a utilização muito maior naquilo, subiram muito. Subiu além de novos insumos, aqui tenha surgido alguns protocolos por causa da pandemia, né? Também. Então, e aí você tinha falta, e o resto do mundo todo sofrendo, não chegava produto, e você tinha que mudar fluxos dentro do hospital, aí voltar um pouquinho para o lado da engenharia de processo. O hospital tem muito processo, é integrado de processo. E aí você tem que desviar, porque esse paciente não pode cruzar com aquele, como é que vai ser? Então os custos subiram demais para os hospitais. Para o plano de saúde foi ao contrário. Para o plano de saúde segurou, porque começou a diminuir o número de procedimentos, muita gente não fazia algumas cirurgias, segurava algumas coisas, porque o foco estava na pandemia, e tinha medo de adoecer, e com isso tinha menos cirurgias, caiu muito. Os hospitais, a receita dos hospitais foram lá para baixo. O que muita gente acha que é o contrário, isso, né? Acho que é o contrário. Isso. Porque pensa assim, se tá na pandemia, muita gente doente, mas ficaram em casa e as cirurgias eletivas foram prorrogadas para mais para frente. O plano de saúde ficou com caixa e os hospitais tiveram um custo elevado. E aí as pessoas às vezes não entendem isso, mas o hospital é um negócio, né? Por mais que ele pode ser, ele não tenha um lucro para alguém, mas se tiver investidores tem um lucro, lógico, é um negócio. Às vezes as pessoas ficam meio assim, você está falando que a saúde é um negócio, mas é um meio que tem que dar resultado. Até as entidades filantrópicas, se não der resultado, então, fecha. É isso que eu ia chegar. Eu digo assim, tal entidade é sem fins lucrativos, mas não é para fins de prejuízo. Exatamente. Boa fala. Boa fala. Você precisa dar lucro até para continuar o hospital, senão você não reinveste, não cresce, não desenvolve. E quando você fala de uma pandemia, você aumentou os custos e a receita não era uma receita alta, eram receitas baixas para os pacientes, era maior o custo que a receita. Então os hospitais tiveram prejuízo, tiveram queda, foi bem drástico. Os planos ficaram um pouquinho mais de caixa, porque gastou menos com esse tipo de paciente. Ok, passou a pandemia. Pós-pandemia, represou um monte de cirurgia, represou um monte de coisa. Aí todo mundo quer fazer tudo. Estados Unidos mostrou índices de pessoas, aumentou mais de 20% a morte de pessoas com infarto por conta da pandemia. As pessoas não iam para o hospital com medo, quer dizer, fizeram errado também. As pessoas ficavam com medo, não iam para o hospital, infartavam em casa e não chegavam no hospital. Enfim. E aí, pós-pandemia, agora tem cirurgia, tem isso, tem aquilo. Os planos inverteram. Os planos começaram a ter um prejuízo enorme. Porque começaram a ter um desembolso. Saiu agora aí, o prejuízo das operadoras aí foi astronômico. Né? É isso. E os hospitais, por terem tido prejuízo, agora os hospitais começaram a fazer mais coisa e começa a ter um resultado melhor. Melhora um pouco o resultado, mas ele tem que buscar
fechar o buraco que ficou de trás. Então também não está no momento Por falar em buraco, essa questão aí do aumento das enfermeiras aí, essa lei que sai, aprova ou não aprova, estão pagando, não estão pagando, quem tá pagando, foi suspenso, não foi? Como é que está a situação e qual o impacto disso na gestão hospitalar? E como é que o legislador vai lá e muda isso aí sem conhecer? Como é que você explica aí para quem está nos assistindo aí, entender todo esse imbróglio que se formou-se aí? Uma boa colocação tua. Porque assim, e a gente tem colocado isso em várias reuniões, discutido, a gente tem ido a Brasília e tal. Nós temos discutido isso. Nós não somos contra a enfermeira ganhar mais e o técnico ganhar mais. Eles merecem. Então as pessoas merecem. O negócio é como se implantar isso. Quando vem de cima para baixo, de uma vez só, que o legislador não conhece tudo e aplica simplesmente, fala, vai aumentar tanto. Você pega aqui na Paraíba, praticamente dobra os valores salariais. Então, foi uma discussão no mercado. Por que isso não acontece regionalmente? Por que a gente não estrutura regionalmente os percentuais de crescimento? E vamos crescendo. E por que não faz isso paulatinamente? Por que não vamos crescendo o primeiro ano tanto, segundo tanto? Para que todo mundo vá absorvendo. O impacto disso, para você ter ideia, em várias das instituições, é lógico que oscila, porque você vai para São Paulo já paga um salário maior. Tá. E vai igualar o salário de São Paulo com a Paraíba, por exemplo. É certo isso? Eu deixo a pergunta, né? Nós sabemos que temos um custo de vida diferente. Eu sou de São Paulo e moro na Paraíba hoje. O custo é outro de vida. E aí, se igualar os dois, o gap aqui da Paraíba é muito maior. Então, o impacto para as instituições vai ser maior. Né? E as instituições vão ter um aumento de 50% da sua folha. Caramba! Como é que se aplica 50%? Da onde você tira isso? Decretar o fechamento e demissão e desemprego. É isso. Entendeu? Então, foi essa a nossa discussão. E a gente falava isso, fala isso até hoje para os enfermeiros. Ninguém é contra, mas vocês não estão enxergando que vai ter desemprego. Porque vai ter que diminuir a quantidade de pessoas. Só que aí você tem algumas legislações, então em alguns lugares você não diminui. O que está acontecendo com algumas instituições? Tem instituição diminuindo o número de leito. Quem que vai sofrer? População. População. Assim, uma das coisas que eu faço parte de um grupo de empresários que estamos aí, criamos o Farol do Desenvolvimento e fomos a Brasília conversar com a bancada. E na minha fala eu falei exatamente isso. Nossa ideia é chegar aqui mostrando caminhos, porque nós sabemos quem está na ponta que sofre as consequências do legislador, o ônus e o bônus. Então, muitas vezes, você toma uma decisão sem saber o que realmente está acontecendo. Aí, nosso propósito lá é tentar mostrar exatamente isso. Eu não posso comparar a população de São Paulo com a de João Pessoa, porque eu também não sou contra nenhuma área, mas tem que entender que são custos de vida diferentes. Consequentemente, é uma população, inclusive um dos debates também é procurar ter políticas públicas que possa, como alguns estão falando na reforma tributária agora, né, que o Nordeste tem um déficit muito grande, porque os governos passados investiram mais no eixo sul, São Paulo ali, tá certo? Rio São Paulo ali, e os estados vizinhos, tornando estados ricos e estados pobres. Então, essa desigualdade não se consegue corrigir com uma canetada. Tem que ser uma política de médio e longo prazo, como eu sempre digo, uma política de Estado e não de um governo. Falando de medo, tá certo? E que muita gente não sabe, os profissionais da área de saúde foram verdadeiros heróis nessa pandemia. Imagina uma guerra, quem está ali apertando um botão e mandando os mísseis, mandando as bombas, é uma coisa. Mas quem vai ali no front, eu fui de militar já, tá na baioneta ali, enfrentar ali o pelotão, é quem sabe o que é a dificuldade de uma guerra, tá? E eu acredito que na saúde foi assim. Quem ficou na trincheira ali nos hospitais para atender com medo, voltar para cá, ter seu pai, ter seu filho. Vimos casos aí que o cara foi para um hotel deixando o filho. Como é que foi fazer a gestão de pessoas nesse período? Começa que a gente também tem medo, né? É verdade. Como é que foi essa fase para os hospitais? Quando assim, quando começou até chegar, porque começou a ver o risco, o medo, foi bem antes, né? Foi. E parecia uma coisa distante, foi se aproximando, primeiro caso no Brasil, primeiro caso no estado, primeiro caso de João Pessoa, primeiro caso na família, e aí? Então, foi isso que você falou mesmo, a gente assistia à distância e sabia que ia chegar, né? Então teve uma tensão de toda a área, como é que vai ser isso, e era muito desconhecido. Então assim, quando a gente fala em 2019... TPM, tensão... TPP, tensão pré-pandemia. Pré-pandemia, TPP, pronto, né? Vamos TPP. A gente sabia que ia chegar e estava meio às cegas,
porque você não tinha informação suficiente e muita coisa é divulgada de forma errada e informação de todo lado, então você tentava buscar, mesmo quem estava sofrendo já nos outros países ainda não tinha segurança, né? Você não tinha certeza do que estava vindo. Então teve essa tensão, teve um momento prévio. Eu digo que eu assisti, por exemplo, vou falar aqui de João Pessoa, né? Onde eu estava vivendo intensamente. A gente não deixou um dia de ir para o hospital. E graças a Deus, eu não tive Covid. Então. Não teve ou teve assintomático? Não pegou mesmo. Eu fiz 8 testes. Em 8 testes deram negativos. Então, parece que eu não tive. Se eu tive em algum momento ali no meio que não teve nada. Fez aquele do IgG, que chama aquele? Fiz. Não sei nada, hein? Fiz nada. Pô, cara, se eu encoste em mim aqui, se eu também fico imune. Impressionante, mas enfim, não tive. Se tive, foi muito assintomático mesmo em algum momento. Mas eu vi... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu tive contato com muita gente e não peguei, sabe? Eu tive contato dentro da empresa, eu tive contato, inclusive na época em que da campanha, lá na agência, fazia a campanha de um prefeito, Maranhão, teve lá, inclusive pegou com aquele pessoal, e eu tive muito, não peguei. Vim pegar essa última Ômicron, agora, né? Ômicron. Mas já estava vacinado já, e foi bem leve, mas assim, eu não tive. Então. Assim, tive depois. Sim, né? teve depois. E então dava aquele receio, e eu vi a cidade, eu queria só historiar isso da cidade, porque foi algo que para mim nunca mais eu vou esquecer. Eu saía para trabalhar com a cidade cheia, e a cada dia foi diminuindo o número de carros na rua, aí para os ônibus, Parece e eu coisa de assistindo filme, né? isso, andando todo dia no mesmo caminho, e eu até virar uma cidade fantasma. Para mim foi um momento triste, assim, A melancólico. música de Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Foi bem isso, eu vivi isso. Então incomodava aquilo. Mas voltando para o hospital, eu tive várias situações. Quando você fala de gestão de pessoas, várias pessoas pediram demissão. Teve gente do front que se desesperou. Teve gente que a família se desesperou, foi pressionada. Eu tive funcionários que queriam estar ali, mas a família não deixava. A família falava, não, você tem que sair. Marido ou a esposa, você acabou de ter filho, tem filho em casa, você não tá pequeno, você tem que sair de lá, você tem que sair. E teve gente que pediu demissão. Gente que saiu e que eu entendo eles, né? Mas para nós foi muito difícil, porque diminuía teu contingente numa hora que aumentava a demanda. Então, como é que você cuida disso? E aí a gente... Só para entender, quando ele fala que o hospital ficou no prejuízo, é porque os serviços valor agregado, não é isso? As cirurgias, essas foram suspensas. Isso, mas o movimento ali do front da pandemia, aquele ali até aumentou, mas são serviços de valor menor, não é isso? Isso. Quando você pensa em valor agregado, o valor de uma urgência, de um atendimento ali é muito menor do que de uma cirurgia, uma internação, uma UTI para outras coisas. Então, como tudo isso foi parando, caiu bastante e aí você só ocupava o hospital mais com quem estava na pandemia. E aí tinha muita gente que também ficava sob observação na pandemia, mas não tinha tanto consumo de material, medicamento e tal. Então, faturamento cai, né? E custos altos com coisa que você não cobra do convênio. Talvez as pessoas não saibam como é que é essa estrutura, mas, por exemplo, os EPIs, esse tipo de coisa, é como se tivesse embutido na tua hotelaria já. E aí, se você aumenta o custo dos EPIs do jeito que foi 200%, 300%, 400%, que é máscara, que foi equipamento de capote, para não tocar, tinha que usar mais equipamentos, né, para não encostar nas pessoas, isso subiu e você ganhava o mesmo valor da hotelaria. Não mudou, não teve um aumento. Então, o teu custo subiu, tirou tua margem e você piora resultado. Então, essa foi a dificuldade. Mas nós tivemos essa dificuldade com as pessoas. Então, teve muito trabalho psicológico. É isso que eu ia perguntar. Como é que você, como líder, se comportou diante de uma situação dessa, tá certo? Porque a gente também tem medo, vê tudo isso acontecendo. Qual foi o que você fez naquele período, tá certo? Que usou, de repente, alguma experiência que já tinha tido, não com pandemia, mas no dia a dia. O que você teve que inovar para se virar nos 30 ali? Então, nós tivemos que estruturar muito a psicologia dos colaboradores. Então, tivemos que estruturar isso, né? A gente tinha uma psicologia mais voltada para o paciente, mas tivemos que aproximar dos colaboradores. Principalmente essa linha de frente, que aí você falava de enfermeiro, de médico... Perderam alguém lá? Perdemos um colaborador. Teve um colaborador. Trabalhava conosco na Unimed e ele acabou falecendo. Os outros não, né? A gente teve muito afastamento, que aí foi um outro problema. Porque não é só o medo. O pessoal começou a pegar a doença. E aí pegava e saía. E aí você tinha médico que tinha que virar 48 horas, 72 horas. Você acha que ele está em condições de raciocinar,
de trabalhar com aquele paciente. Então, dava a gente viveu um outro momento que às vezes as pessoas também não enxergavam. A gente internamente fala muito preocupado com a equipe cansada e tendo que estar no front aquilo mesmo. E o front diminuindo e você tendo que dobrar a escala para cuidar do paciente, sabendo que tinha risco de erro. Porque quando você está cansado, não é a pessoa. Começa a poder ter falha, né? Então, era uma preocupação. Aí, a gente tinha que dobrar o contingente. Então, nós fizemos algumas ações, por exemplo, tiveram momentos que a gente aumentou o número de... Eu preciso ter 10 enfermeiros naquela unidade para tratar de tantos leitos. A gente tinha 15. Por quê? Porque 4 iam faltar, iam afastar. A gente aumentou o número de escalas e o número de pessoas para conseguir cobrir o déficit que a gente tinha em determinados momentos. Isso foi uma estratégia. A outra foi trabalhar com os psicólogos muito próximo da equipe, né? Juntos. E a gente teve também, muita gente... Aí tem as pessoas que crescem nesse momento, né? É aquele negócio também, é sensacional. O ser humano é assim, né? Tem gente que na pressão não funciona e tem gente que na pressão cresce. Nós tivemos algumas pessoas de liderança e operacionais que cresceram e que ajudaram muito. Elas ajudavam os colegas, elas deram... Nós tivemos líderes dando plantão, teve que cobrir. Então, assim, foi uma união muito grande. E esse foi um grande aprendizado. Se uma pergunta a você, você falou que o profissional cansado, ele está mais suscetível ali ao erro ali, isso é perfeitamente compreensível, tá? Eu fui a um evento lá no Sírio-Libanês, da FNQ, aconteceu lá dentro, era um evento voltado para a gestão hospitalar. E na abertura, o diretor lá falou sobre erros médicos. Ele disse que nos Estados Unidos, morre mais gente por erros médicos do que problema cardíaco. No Brasil, como é que tem sido e o que se pode fazer para minimizar? Quais são os protocolos? Como é que funciona isso, Rogério? Esse dado que ele falou lá, realmente, tô vendendo peixe pelo preço que comprei, tá? Sim, se não é, sim, você quer da área, você pode desfazer aí, tá? Não, mas o que ele tá falando é verdade. Eu não sei que ano foi isso, mas enfim... Tem uns 5 anos. Mas é uma verdade, né? É uma verdade. E aqui no Brasil também acontece. O que a gente evoluiu no Brasil e que eu vejo que a gente precisa evoluir mais? O Brasil, a área da saúde vem se aproximando da área aeronáutica, que tem sido o exemplo que a gente tem trazido. Porque quando você vai para um avião, o que tem de cheque, double check, triple check, confere, protocolo, é enorme, né? Tanto que é muito difícil cair um avião. Quando cai, todo mundo fica chocado, morreu 200 pessoas, morreram 300 pessoas. Mas foram 300 em quantos voos que estão acontecendo por dia e todos os dias? Quem tiver curiosidade, coloque assim no Google lá, né? Malha aérea, você vê assim, vai ver. Parece um enxame de abelhas. Você imagina quantas pessoas estão voando, aí cai um avião, né? Tal. Então essa segurança... Eu vi outro dia esse dado, eu fiquei impressionado, sabe? Que eles chamam os desnacionalizados. O cara foi ele mostrando quantas pessoas nesse momento nem tá no Brasil, nem tá na Europa, estão entre. Rapaz, é um número assim absurdo, em tempo real ele mostrando. E outra coisa é que como é a malha aérea, né? Assim, durante o dia a concentração maior é em tal área, à noite, é bem bacana isso aí, né? É legal. Eu gostava disso. Não sabia. Vamos lá. E a gente vem se aproximando com isso. Então, quando a qualidade... Eu também tenho uma especialização em qualidade na área da saúde, que é algo que eu gosto, porque eu também já fui do FNQ, né? Lá atrás na engenharia e tal. E é algo que eu gosto muito de trabalhar isso. A aeronáutica trabalha muito protocolo. E a gente também tem que fazer isso. Então, vem evoluindo. Com isso, você diminui. Qual que é um dos problemas que nós temos no Brasil? É a subnotificação. Então, os dados, para mim, não são dos mais confiáveis, porque as pessoas ainda têm medo, têm receio de falar que acontece isso. Mas acontece. Acontece por várias situações. E quando a gente faz alguns estudos na área da qualidade da saúde, a gente vê que muitas das falhas acontecem por um problema de processo. E as pessoas é que são culpadas. Sim. Né? Você é da área, você sabe o que eu estou falando. Assim, como o consumidor pode fazer para contribuir nesse erro médico, tá? Eu vou te falar principalmente a parte de medicamentos que são dados às vezes, sabe? Eu digo que eu já passei por isso hoje eu faço isso. Quando tem um meu lá enterrado, eu pego e acompanho. E já teve casa que uma pessoa já deu ver, tá? Então, como é que o consumidor pode contribuir para evitar? Ele tem uma participação dele ou não? Muito grande, muito grande. Esse é algo que a gente fomenta dentro do hospital, principalmente nos hospitais que eu estou, é aproximar a família
do que está acontecendo com o paciente e ela tem que estar no centro. Eu acredito nisso, que esse é o desenho que a qualidade vem vindo nesses anos e está cada vez mais forte. A família, ela ajuda muito e ela precisa entender quais são alguns problemas que nós temos. Às vezes não está a família, está um cuidador. Esse cuidador é trocado. Né? É aquele idoso, idosa, a família se afasta um pouco, é uma realidade que a gente tem no país e que às vezes é triste, e a gente vive isso dentro de hospital, e troca a pessoa, e aí ela não consegue dar sequência ou prestar atenção em algumas coisas que precisam ter. Então a gente tem que estar com essa família muito junto. Olha, a hora do medicamento é essa, ele vai tomar esse por causa disso. A enfermeira, o técnico, quando se aproximam de um paciente, explicar o que está acontecendo, olhar para ele e falar... Até porque muda de plantão, aí o outro chega a ver se está na mesma loja. Isso. Interessante isso aí. É uma dupla checagem, faz parte de protocolo. Dupla checagem. Tá então, certo. por exemplo, por que nasceram as pulseirinhas nos hospitais? Para isso também, a gente começar a conferir, porque tem pessoas com o mesmo nome. E aí você erra a medicação, troca a medicação. Eu vivi isso. Eu já fui num hospital, no passado, e eu tinha que tomar uma medicação e me deram outra. Não aconteceu nada. Eu não tive reação, mas podia ter tido. E aí foi aquele desespero. Porque eu tinha o primeiro nome igual, mas o segundo era completamente diferente. Você viu meu sobrenome não é um sobrenome Botaram comum. gasolina no carro diesel. Não é comum. Mas me deram pelo nome. Não checaram. Então, assim, a população pode ajudar muito nisso. Olha só, e qual é o futuro da saúde no Brasil? O que você enxerga aí? Maior crescimento dos planos de saúde, o SUS? Como é que você tem enxergado aí? Qual é a tendência da saúde no Brasil, Rogério? Então, eu tô vendo nós estamos vivendo um momento de concentração da área. A área está em mudança, já vem aí há pelo menos uns 8, 10 anos. Mas isso está muito claro. A consolidação da área da saúde, nós estamos vivendo. Grandes grupos. Então, são grandes grupos assumindo tudo. E eles estão cada vez mais verticalizando. O que a gente chama de verticalizar na área da saúde? É eu ter o hospital, eu ter o plano de saúde, eu ter medicamento, e eu verticalizo, eu ter o laboratório, porque eu atendo dentro de casa mesmo. Esse é um conceito porque você diminui custo. Você melhora a operação, você é da área de processo e conhece muito, e muita gente está assistindo, vai entender facilmente o que eu estou falando. Se eu compro em maior escala, eu ganho, porque eu vou comprar melhor, e isso meu custo vai cair. E se eu tenho mais áreas, mais hospitais, eu também posso melhorar meu processo no atendimento e melhorar a atenção à saúde. Então isso está muito claro, isso está crescendo. Só interrompendo aí, isso também é um conceito, voltar para a história da cauda longa, né? Onde você tem um produto, mas você tem ali o cliente, o seu cliente já consome um produto de outra empresa. Então, se eu tenho o hospital, eu tenho aqui a clínica, eu tenho um laboratório, eu deixo ele ali. Eu tenho um conceito bem bacana, o que o iFood fez agora, né? Todo mundo acha que o iFood só faz entregar comida, mas a gente está entregando medicamento, entregando tudo. Aí eles agora lançaram uma parte interessada, um stakeholder aí da operação deles, é o motoqueiro. Eles estão lançando moto, tá certo? O motoqueiro, a dificuldade dele é o combustível, moto elétrica. Para o cara comprar não tem dinheiro, lançaram o banco em parceria. Então, assim, ele pega toda a cadeia, tá certo? E guardar as proporções. Eu fiz isso também agora, tá certo? Aí a Dr. Gold aí é uma policlínica que atende o cliente da Dental, tá certo? Que eu tenho uma parceria com cartão de desconto médico, tá certo? Que estou lançando agora outra empresa que é uma de vendas para formar vendedores. Então, assim, tem toda uma cadeia que está tudo ali dentro de casa, né? Pode continuar aí. Não, é isso, né? E a área da saúde está do mesmo jeito. Os planos de saúde com muita dificuldade financeira. Então, nós estamos num momento que os planos estão se juntando também. A gente está vendo algumas consolidações do plano se juntar, ou o plano se juntar com algum hospital. Tentar fazer alguma parceria para conseguir Isso é um movimento do Brasil, uma jabuticaba nossa aqui, ou isso já vem no mundo todo, sabe dizer? Então, esse aí está mais aqui, mas já aconteceu em outros lugares do mundo. Só que a saúde é diferente em outros lugares. Em outros lugares, a saúde pública é mais forte em um determinado país, então tem o médico da família, atende de outro jeito, tem um outro desenho. O que eu enxergo para o futuro é que eu vejo cada vez mais também a gente definindo papéis dentro da área da saúde. Então, os hospitais vão cada vez mais, posso me enganar no futuro, mas assim, eu enxergo que os hospitais cada vez mais são alta complexidade. Estão nascendo hospitais de transição. Isso já está começando no país. O que é isso? Um hospital de transição que atende um paciente, por exemplo, que não é um home care, não está em casa, precisa de um cuidado, mas ele é clínico, mas ele não tem grandes despesas com ele para estar num hospital que deveria estar cuidando de alguém muito complexo. Esse hospital não monta centro cirúrgico, dá só para uma emergência.
mas aquele serviço mais especializado não tem, equipamentos de ponta não tem. Ou tem algumas coisas para monitorização Certo. e para cuidar desse paciente. Quando você vai para países como Portugal, Espanha, tal, você tem isso até em moradia hoje. A população envelheceu, e é onde nós estamos indo. Então, a população mais idosa, você tem ela na moradia, lá dentro da moradia tem dentista, tem fisioterapeuta, tá cuidando dela, já vira não chega a ser um hospital, mas é uma moradia cuidando desse paciente, né? Com ele que está sozinho, um idoso ou um casal de idosos. Aqui está começando a nascer esse hospital de transição. Então, São Paulo já tem vários, já temos na Bahia, tem em Recife. O pessoal vem crescendo nessa Aqui não área. tem ainda, não. Aqui ainda não. É uma boa oportunidade de negócio, viu? Você que é da área do ramo, que é da área, né? Então, isso vai cuidar de um paciente. Por quê? Porque o home care também, tem pacientes que no home care que não precisam de uma atenção um pouco maior. Aí, quando ele chega nesse nível um pouco maior, ele vai para onde? O hospital. O hospital fica caro. Encarece para o plano, porque não é um paciente para o hospital. E aí, isso você encarece o setor da saúde. Onde é que entra aí nisso tudo, por isso que tomou uma grande proporção após a pandemia, a telemedicina? A nível de eficiência e a nível de reduzir custos para a população ou tirar de receita dos hospitais. Como é que está a telemedicina no Brasil? Então, ela foi regulamentada, né? E eu vejo ela com muito bons olhos, porque você quebra os muros, né? Então, você consegue, se usando bem, o pessoal fica nessa dúvida, tá tirando o receita do hospital, mas tem gente chegando em um hospital que não devia chegar. Eu sou de hospital, mas eu entendo que tem gente que não devia estar no hospital. Ela não consegue marcar uma consulta, porque tem uma lista de espera enorme, por conta do plano ter só alguns médicos ou seja qual for a profissão, atendendo aquela especialidade. E aí ele acaba indo para onde? Vai para a porta da urgência. Aí você lota as urgências do hospital com gente que não deveria estar lá. A telemedicina tira esse pessoal, pode tirar esse pessoal. Você tem um outro ganho da telemedicina que é chegar em lugares que não tem, às vezes, aquele especialista muito bom naquela região, vamos para o interior, para regiões que tenham mais deficiência, né? Isso é o nosso Brasil, né? Quando a gente vai para o interior do Nordeste, do Norte, né? A gente vê cidades que não têm estruturas para isso. E a telemedicina pode ter um médico que está em outro lugar atendendo, dando uma segunda opinião, ajudando. Então eu vejo um ganho muito grande. Não tenho esse receio do hospital perder, eu acho que o hospital tem que agregar com isso. O próprio hospital pode ter sua telemedicina e fazer isso com os seus profissionais e melhorar isso. E numa parceria com os planos de saúde, trabalhar firme para baixar custo. Que eu falo isso o tempo inteiro. Nós precisamos reduzir o custo. Você diminui o trânsito que vai se deslocar, reduz combustível, você reduz pneu de... Tudo, assim, toda uma logística que está por trás disso aí que pode ser beneficiado. Liderança. Você tem aí, tá para gravar um curso sobre liderança, né? Isso pode fazer com seu jabá, pode anunciar. Aqui é para isso, tá? Então, Rogério, sobrenome? Guariniello. Então é fácil você achar. Não precisa deixar o telefone aqui não, que você achou. Porque Guariniello é o primeiro que eu vi, tá? Eu tenho um apelido interior que me chamava de Dodó, sabe? Que tá aqui em Jorge ninguém conhece, mas Dodó é diferente. Então, mas Guariniello é mais diferente ainda, tá? Então, Guariniello, o que você vai falar em liderança quando gravar o seu curso? Inclusive, grava até aqui, tá, gente? Nesse estúdio aqui, tá? Que eles montam aqui e fica diferente, tá? O que você vai falar de liderança? O que você vai passar da sua experiência? Como é que você pretende? E que estilo de liderança você trabalha? Como é que você funciona? Vamos lá. Não é só liderança. O que eu tenho uma coisa comigo muito forte, que eu entendo que tudo que a gente aprende, a gente deveria ensinar. Isso para mim Aí tem que parar um pouquinho, porque este podcast tem exatamente esse propósito. Pegar todas essas mentes brilhantes aí de pessoas que fizeram e fazem as coisas acontecerem, que amassaram o barro, como você usou essa expressão, tá certo? E compartilhar, porque aqui eu não conhecia 10% do que eu estou aprendendo aqui hoje sobre gestão hospitalar. Então, claro, não vou aprender aqui, mas quando alguém estiver falando um dia, eu vou saber dizer, olha, hospital é mais que isso, tá certo? Então, esse é o nosso propósito aqui, é esse compartilhamento. Então, se você tem esse pensamento, está bem alinhado conosco, que é por isso que você está aqui, né? Por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aqui. E eu cheguei num ponto da minha carreira, como CEO de hospital, superintendente de hospital, que eu passei e, como eu disse, eu entrei pela porta do fundo. Então, eu transitei por muito caminho, né? Por muitas áreas e tal. Eu acho que eu posso contribuir
com as pessoas e a gente vai ficando cabelo branco ou sem cabelo, né? Que É vai isso, ficando... rapaz. ou vai ficando mais velho, mais O meu, o experiente. meu, o meu tá igual a piscina, mesmo cheio aqui, a gente vê o fundo. Tá? É isso aí. Então o meu tá igual. E aí, como é que eu comecei a pensar, como é que eu posso passar isso? Porque no dia a dia, se tem uma coisa que me dá satisfação, quando o pessoal fala assim, você se sente satisfeito no trabalho e tal, eu falo, toda vez que eu vejo profissionais que trabalharam comigo, assumindo cargos, hoje eu tenho amigos que têm o mesmo cargo que eu, isso para mim é uma realização. Eu falo assim, sou realizado profissionalmente, porque eu tô vendo pessoas crescendo, porque eu vou passar. Nós estamos de passagem, então a gente está aqui para fazer isso. No trem da vida, Não todo mundo é passageiro, né? Melhorar os processos de onde nós estamos. Na área da saúde, então, foi uma coisa que me chamou muito, por isso que o bichinho me pegou. Como é que eu posso entregar uma melhor saúde para a população? Isso para mim é muito forte. E ensinar as pessoas. Nesse ensinar as pessoas, eu sempre tive um trabalho muito grande de voltado para a liderança, porque eu gosto, e aí gosto mesmo, é algo meu, de gente. É um negócio que eu curto, porque nós somos diferentes. Aí você vai falar assim, você é meio doido. Pode ser que seja, mas eu gosto de lidar com gente diferente. Deixa eu te dar uma... Tem um senhor que é lá de Pombal, não, aquela cidade onde Ariano Suassuna fez a história de Auto Compadecida. E Taperoá, obrigado aí, Taperoá. E ele foi vereador lá durante muitos anos. Seu Francisco, e ele disse que nunca pediu, inclusive era enfermeiro lá, aqueles enfermeiros antigamente, tipo parteiro, né? Sim. Que não tinha formação, ele era enfermeiro e tinha muita amizade, era um senhor muito bacana, muito espirituoso. E ele disse que o cara, ele disse, eu nunca pedi um voto a ninguém. Até que um dia chegou pra mim, um cidadão disse, mas rapaz, você é meu amigo e você nunca me pediu um voto. E disse, como eu vou pedir um voto a um amigo meu? Seria um desfeito um negócio desse. Não preciso pedir, né? Mas aprendi com ele uma coisa que eu levo para toda a vida. Quando você falou que nós somos diferentes. Ele fez assim, Josué, veja aqui a nossa mão. Estou vendo. Os dedos das mãos, eles não são iguais. Sim, mas isso eu já ouvi já. Minha mãe sempre disse isso. Aí ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Imagine se os dedos fossem iguais, como a mão era feia. Entendeu? Então, a beleza do ser humano vem de ser diferente. E se todo mundo fosse igual, não teria graça, a vida teria graça. Então, eu brinco com meus liderados, eu falo assim, eu não quero ninguém pensando exatamente igual a eu, senão eu não preciso. Eu quero alguém me provocando. Então, o estilo de liderança já começa aí. É tratar os diferentes. Em hospital, por exemplo, quando você fala em RH, você tem pelo menos uns 50, 60 cargos diferentes. Você vê o tamanho e a complexidade de profissões diferentes. Você tem engenheiro, você tem médico, você tem fisioterapeuta, tem fono, tem enfermeiro, tem técnico, tem financeiro, tem contador, enfim. E eu pensava que minha empresa dava trabalho. Você tem advogado. E você imagina essas pessoas que são formadas diferentes, como elas pensam diferentes. Então, como é que você junta tudo isso para um mesmo foco? Tem que ter um propósito para poder engajar todo mundo. Engajar todo mundo. Então, meu estilo de liderança está muito voltado para isso. Para pegar os diferentes e somar a diferença de cada um. Aí vem o engenheiro, né? A soma dos fatores vai dar um fator maior. É isso que nós temos que fazer. Tem um amigo que é engenheiro, sabe? E, por sinal, os meus técnicos hoje, numa das empresas que é FV Gestão, são todos engenheiros, tá? E engenheiro, porque gestão é o quê? É processo e indicadores. Quem melhor faz isso? Engenheiro. Então, vários, inclusive a Energisa, o presidente que era daqui, da André Teobaldo, ele é engenheiro. Mas ele ele mede tudo. E ele disse que eu brinco com ele, quando ele vai brincar com o filho dele, não sei se você faz isso, tá? Assim, era uma vez 3 porquinhos. P1, P2 e P3. É assim que você brinca com o não chega. Mas eu já vim para a área da saúde, mudei um pouco. Tá. Mas ele brinca assim, tá? Deixa eu te contar uma história que eu vi em 97 de Antônio Carlos de Souza Ramos, que andou o Brasil com um curso que se chamasse Como Organizar e Dirigir uma Empresa. Primeiro tem que organizar para depois dirigir. Entre as coisas que ele falou, que eu aprendi muito com ele, inclusive reencontrei ele agora, depois das redes sociais, vi ele lá no LinkedIn, fiz um contato com ele e hoje, toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou na casa dele, tá? Meu amigo, ele brinca muito comigo, que ele disse que eu tenho o curso dele todo na cabeça. Porque eu comprei o curso depois e assisti várias vezes, sempre passei para minha equipe e assisti. Então, eu sei até a sequência dos exemplos. E um deles foi que ele falava sobre engajar pessoas e como é você ter uma pessoa desengajada na sua empresa. Ele conta a história do hospital. Ele disse que foi com um amigo dele fazer uma reunião no hospital. E quando chegou lá, a moça falou assim, olha,
a reunião vai ser no centro cirúrgico. Ele disse que achou estranho. Disse que é muito estranho entrar num centro cirúrgico. Mas entrar sem ser para fazer uma cirurgia é mais estranho ainda. E quando ele chegou lá, estava um senhor. Ele, o amigo dele, olhou para um lado e para o outro, não tinha que ficar meio achando estranho aquele ambiente, falou assim: oi, tudo bem? Bom dia. Como é o seu nome? Ele disse: meu nome é José. Eu faço parte da equipe do Dr. João e juntos salvamos vida. Ele disse, gozado, eu achava que ele era o faxineiro. Passou um tempo, daqui a pouco chegou o Dr. João e ele disse que só no final da conversa foi que ele entendeu a mensagem que passou aquele colaborador. Quando ele falou o seguinte: do que adianta eu fazer uma brilhante cirurgia e o meu paciente morrer de infecção hospitalar? Então aqui todo mundo tem a importância. Tanto faz ser o médico como ser o faxineiro, porque senão a soma desse todo é que vai dar o resultado na ponta. Tá certo? Isso. Então, eu quero passar isso no curso de liderança, para que as pessoas enxerguem essas diferenças. Eu vou falar muito também que as pessoas se conheçam, porque eu vejo muito profissional que não se conhece. E aí não sabe como é que ele vai agir numa hora de tomada de decisão que o líder precisa. Então, também trabalhar o eu, trabalhar a liderança com o outro, né? Eu comigo mesmo, eu com o outro, nós dois com o outro, gestão de conflitos que acontece. E eu sempre falo, nós podemos entrar aqui na sala, eu falo isso para os meus liderados, e discutirmos calorosamente as ideias. Mas ninguém perde o respeito de ninguém, isso não abrimos mão. Então esse é o estilo, porque aí todo mundo cresce. Na hora que um pensa diferente do outro, provoca, te tira da zona de conforto. Eu acho que essa é a grande graça de ter todo mundo diferente. Então eu vou falar de liderança. Tem um outro curso que eu estou montando também aí, usando o jabá que você falou aí, de desenvolvimento de carreira, porque graças a Deus e ao trabalho eu consegui galgar cargos numa instituição e crescer, e as pessoas me perguntam às vezes, o que eu faço? Eu falo, não é um botão, né? Não é assim, eu quero ser um CEO, quero ser um superintendente. Então ajudar esses jovens que vêm vindo, que vêm com outro perfil, que não tem paciência, que não sabe esperar, que vem com uma série de coisas, como que eu posso ajudá-los a desenvolver a carreira deles para onde eles querem chegar, ajudando a planejar, a estruturar e tudo mais. E aí, quem compra um curso desse está comprando de alguém que fez, que sabe o que é. Muito cuidado, porque tem muita gente aí, que eu sempre uso essa expressão aqui, né, querendo ganhar 1 milhão, ensinando como ganhar 1 milhão, tá? Então, assim, é importante porque você com certeza tem N histórias que você passou na sua vida. Não foi de primeira que chegou e conseguiu conectar todo mundo. Eu sei das dificuldades que você teve. E isso, porque eu passo por isso também, tá certo? O quanto a gente aprende com o passar do tempo. A gente aprende a ouvir mais, que você não via. Aprende a saber tirar esse melhor de cada um. Porque é quando você vai ficando com os cabelos brancos e perdendo alguns, né? Ou quase todos, que é o meu caso, tá certo? Então, assim, é muito importante porque, com certeza, vem muito conhecimento agregado, tá certo? Eu já estou curioso já para conhecer, tá? Rogério, ao longo dessa sua trajetória, tá certo? Quais foram os seus maiores desafios? Aquilo assim que seria a paz. Eu sei que a pandemia foi um. A pandemia não vale mais, tá? Teve algum outro? Aí com o desafio agora de assumir aí o maior hospital da Paraíba, é isso mesmo? Isso. Quais serviços terão lá? Nós vamos ter 400 leitos, mais de 400 leitos. Vai ser o maior hospital da Paraíba, que vai ser extremamente complexo. Falando em complexidade, porque o hospital pode ser a empresa mais complexa, mas dentre os hospitais tem um mais complexo que o outro. Ainda tem isso, né? Tem isso, né? Então, assim, lá é um hospital que vai ter maternidade, vai ter pediatria, vai ter todas as especialidades médicas, inclusive oncologia, toda a área de imagem. Então, você vai tratar de todos os tipos de doença, transplantes. É o HELP, que é o Hospital de Ensino, Laboratório e Pesquisa. E aí formou a palavra HELP, que achei que foi bem sugestiva para a área. Ficou bacana. O hospital ele teve a inauguração para o público agora na semana passada. Já está funcionando? Então, ele abriu agora, por enquanto, só a parte de ambulatório SUS. Estamos falando em maio de 2023. Maio de 2023. Então, eu estou chegando lá agora dia 8. Dia 15 de maio de 2023, nós vamos abrir os primeiros leitos da pediatria, vai começar pela pediatria. E o hospital ele é faseado. Tá. Então, ele vai sendo montado, ele já está pronto, a estrutura está pronta, equipamentos estão lá dentro. Quantos funcionários vão ter lá? Então, a expectativa é que vai passar
passar, depois do tempo, vamos chegar perto de 800 a 1.000 funcionários. Geração de emprego aí, muito E bacana. sem contar médicos, porque sempre médico, né, ele não é um colaborador contratado normalmente, e todos os serviços agregados, terceirizados e por aí vai. Lidar com médico é mais difícil do que com outros profissionais? Temos que vão estar assistindo, né? Mas eu já estou há tantos anos na área que eu brinco com eles. Os médicos são meus amigos e a gente tem uma confiança muito grande. Mas muitos são mais difíceis. Tem algumas peculiaridades. Uma coisa que eu sempre briguei na área é que o médico, ele é formado para salvar vidas, para tratar dos pacientes. Mas ele nunca recebe conhecimento, nunca não, mas na grande maioria, nas faculdades de medicina, ele não recebe conhecimento de gestão. Então ele tem uma dificuldade, ele acaba sendo preparado para trabalhar só. Médico, dentista, advogado, todas as profissões que eu acho. Para trabalhar só. É gestão e venda, sabe? Que não tem, sabe? Aí quando ele chega na ponta, ele não está só. Você vê esse médico que ele deu o exemplo. Ele tem o faxineiro, ele tem a enfermeira, tem o técnico, tem a nutricionista, tem o cozinheiro fazendo a comida do paciente dele, porque se comer errado vai piorar a cirurgia que ele fez. Então, ele tem uma dificuldade para isso, para esse trabalho em conjunto. Tem melhorado. E a outra dificuldade é a gestão. Ele não entende da gestão. E tem mais uma, que é o pertencimento. Eu aprendi essa palavra aqui no Nordeste. A gente não usava tanto lá em São Paulo. Mas o senso de pertencimento de alguns médicos, ele escapa um pouco. Por quê? Porque ele está em várias instituições. Ele não é daquela. Ele está rodando. Então, ele está fazendo muita coisa, ele não cria um vínculo, e esse é o grande desafio. E acho que faz parte da gestão hospitalar. E aonde ele chega, e aí entra uma coisa, tá? Deixa eu interromper um pouquinho, porque isso é bem interessante, sabe? Eu tenho hoje 4 empresas, e administro também o Programa Paraibano da Qualidade, que atualmente é a Bracinove. E é incrível como em cada uma tem uma cultura diferente. Então. Você imagina o médico trabalhando em vários hospitais. E aí, onde ele chega, ele faça de um jeito, outro quer que faça de outro. E cultura é um negócio tão interessante, que para você estar nos assistindo, vá agora no McDonald's e come lá um Mac. E vá agora agora ou depois, né? Porque de uma vez também é complicado. Vá no Burger King ou no Bob's e coma. Você chega, é a mesma coisa que vende lá o sanduíche, vende o sorvete e às vezes algum brinquedo, mas a áurea é outra. Então imagine você que é médico, tá passando de um para outro. Então, por isso que eu falo que eu entendo. Eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que eu falo que eu entendo nele. Conheço a expressão, mas eu não tinha pensado nisso. Deve ser um desafio dobrado. E aí, para ele criar o vínculo, fica difícil, né? Então, a gente tem que conseguir acolher esse médico, tem que trabalhar com ele. E aí vem algumas coisas que... Além disso, apressado, trabalhando numa área sensível, porque eu acho que para o médico que tem ali a missão de salvar a vida, quando ele perde um paciente, de qualquer forma, às vezes tem um que ele vê ali aquela luta para sobreviver, né? Isso, e você perde aquela pessoa, realmente é uma... Apressado, você usou uma palavra, ele está fazendo a cirurgia para correr para ver o paciente que já está internado, tem consultório, né? E tem até uma brincadeira, o pessoal brinca que médico nunca chega no horário na consulta, né? O paciente chega, mas o médico não. Mas é isso, a vida dele é essa correria. A gente acaba não enxergando. Isso eu nunca entendi, tá? Isso eu nunca entendi por que eles marcam consulta de meia hora, se não vão atender, e você fica esperando por horas, sabe? Eu, assim, como consumidor, eu entendendo de processo, tá certo? Eu vejo logo como falar respeito. Você respondeu. Tá? Mas então, é um não conhecimento de processo e não conhecimento de gestão. Aí marca tudo. Marca 2 reuniões no mesmo horário, faz coisas... Porque não pensa nisso, não está preparado para isso, não está formado para isso. Então, a minha briga, desde lá de São Paulo, que eu participei muitos anos, quando eu trabalhava com qualidade lá em São Paulo, nos hospitais, eu trabalhei junto com a Associação Paulista de Medicina, né, que era o CQH, né, quando nasceu as avaliações em hospitais. E era só médico. E eu de engenheiro no meio. Eu, na época, ainda era gestor da área, mas não era CEO, nada disso. E eu discutia com eles, eu falava, pessoal, vocês são da Associação Paulista, são da medicina, tem que levar para a medicina gestão, tem que levar algum conhecimento, tem que mostrar processo. Isso vem melhorando, mas é muito, muito pequeno ainda, sabe? E eu vejo o seguinte, porque que eu falo, posso falar dos médicos, porque eu vejo os médicos que desenvolvem isso são excelentes gestores. Eu conheço médicos excelentes gestores, porque eles entendem o negócio. É mais fácil do que eu que cheguei depois, que não conhecia a área da saúde, tive que aprender um bocado. Então eu podia entender gestão, mas não entender do negócio. Eles entendem muito do negócio, mas falta gestão. Quando eles viram essa chave, eles viram grandes gestores.
Na área odontológica também é assim, tá? Quando o dentista, ele não entende da parte de gestão, é quando ele vira essa chave, se tornam excelentes gestores. Parece que tem essa virada de chave que faz aquele app que, meu amigo, traciona ali, que realmente ficam bem diferenciados. E já estamos caminhando para o final, o Papo Bom passa rápido, e me fala da associação que você faz parte também, e quais são os planos aqui para Paraíba dessa entidade. É a Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. Então, FBAH. Né? Essa federação é uma federação que nasceu em São Paulo, você vê que é Administradores Hospitalares, foi quando começou a administração hospitalar lá em São Paulo, muitos anos atrás. Padre Querubim, que é do São Camilo, que é um hospital muito conhecido lá em São Paulo, e tem faculdade, foi a primeira faculdade de administradores hospitalares, montou. Isso, nós estamos falando de 50 anos. Isso foi se transformando. Desde que eu vim para a área da saúde, eu entrei na federação e participo com a federação. Mas, ano passado, eles me fizeram um convite, a gente mudou um pouco a estrutura da federação, e eles estão criando diretores regionais, para que a gente expanda isso pelo país. Né? E a Paraíba, por eu estar aqui e ter esse convite, então eu virei um diretor regional da Paraíba, da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. Qual que é o cerne do projeto da federação? É trazer proposta de valor. Proposta de valor. É trazer conhecimento. O negócio é trazer conhecimento. Então, eu gostei muito de estar aqui porque eu sinto essa falta aqui, específico da área da saúde. Eu vejo muita gente, a gente está crescendo. Paraíba vem crescendo agora. Então, tem hospitais grandes aqui na cidade. Vem um grande hospital agora, o HELP, em Campinas. Já tem outros hospitais lá. Mão de obra nessa área, como é que tá, hein? Oi? Mão de obra nessa área, operacionalmente, como é que tá? Tá em falta. A gente tem dificuldade. Porque supermercado vai abrir aqui, vários supermercados não tem mão de obra. Não, tem dificuldade. Aí fala em desemprego, né, rapaz? O que não tem são pessoas qualificadas. Não tem pessoas qualificadas, exatamente. E então a federação é trazer conhecimento. Aí eu aceitei esse desafio. E como é Paraíba, eu tô em Campina Grande, mas aqui João Pessoa também, nós vamos começar a trazer... Você vem lá de São Paulo, vem para Paraíba e agora aproveita as festas juninas para passar para Campina Grande. Um amigo meu falou isso. Um amigo meu falou assim, estranho, você vai mudar exatamente no São João, né? Então, tem alguma coisa aí que acho que você diz que esperto é o gato e raça de barba, né? Então você tá indo logo no momento bom para Campina Grande. Né? Tá vendo? Campina Grande é uma cidade maravilhosa, tá certo? É friozinho à noite, muito bacana. Eu gosto muito de Campina Grande. Caminhando para o final, para a pergunta que eu sempre faço aqui, que é o seguinte: o que você sabe hoje que se soubesse há mais tempo teria te dado assim, um up mais rápido na vida, teria tido um ganho de tempo, teria pegado caminho mais curto, enfim, que você pode hoje passar, já passou um pouco já aí, que quer ajudar com o curso, essa galera que está chegando. Mas você, tá certo? O que você sabe hoje que pode colaborar, contribuir aí com pessoas que estão 10, 15 anos? Aí o tempo aí é uma questão que você quem pode calcular para você, 5, 10, 15, 20. Eu teria percebido que eu preciso aprender coisas diferentes mais rápido, não ficar na mesma. Então essa é uma das coisas que me chama a atenção e que hoje eu sou incansável por isso, então por isso tá em vários lugares e aprendendo coisas diferentes, porque às vezes a pessoa ela foca e ainda se ela tá num trabalho ela fala assim, não, porque eu sou isso, vou ser isso e vou fazer. Mas o que você conhece de outros universos te ajudam muito naquilo que você está fazendo. Então, abrir esse leque eu teria aberto mais cedo, eu deveria ter aberto mais cedo, poderia ter aberto. E entender sobre gente mais cedo também. Eu sofri um pouquinho, porque o engenheiro é meio quadradinho, né? Então o pessoal até brinca, engenheiro é mais máquina do que pessoas, e estranho às vezes quando a gente lida com é cartesiano. E quando eu abri esse leque... Quando virou a chave... e vem pouco porque eu gosto de gente, então facilitou. E aconteceu que você virou essa chave? Então, eu diria pra você que realmente o gostar das pessoas. Tem algum momento em que você disse, vou ser engenharia pra cá, ou não foi uma transição assim? Acho que foi uma transição. Quando você percebeu, já estava lá? Foi uma transição, mas que poderia ter sido pensada. Tá. Então, talvez isso eu poderia ter acelerado. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é o Fora de Série. Conhece ou não? Não, esse eu não li. É bem interessante. Você pode se tornar especialista em qualquer área se você dedicar 10 mil horas de estudo. E mostra vários casos, é bem interessante. Até a história de Bill Gates tá lá, né? Que ele quando a mãe dele era dona de uma biblioteca, trabalhava na biblioteca, e ele pegava a chave dela escondida e ia para lá estudar nos computadores quando era de cartão.
E durante ele estava lá com sono e a mãe não sabia o que estava acontecendo. Mas aí, depois disso, passaram-se aí. Então, eu passei muitos anos acreditando nisso, tá? Que se você dedicar 10 mil horas, pode ser especialista em qualquer área. É muito bom livro, tá? Mas depois, conversando com o Raul Candeloro, que é um dos caras que está aí nos seus top 5 aí, das grandes mentes com quem eu aprendi muito, Raul Candeloro, que foi da revista Venda Mais, hoje é meu amigo, mora nos Estados Unidos, eu sempre falo com ele de vez em quando. Se ele estiver assistindo aqui um dia, eu vou mandar para ele esse episódio aí, vai um abraço grande para ele. Ele tem vários cursos, tem o gestão de equipes comerciais, tem o princípio de alta performance, tem o negociações de alta performance, vendas corporativas de alta performance. Agora lançou mais 2 cursos, aprendo muito, que eu vou até comprar os 2 cursos dele novamente. E disse, seu Croswell, este conceito hoje precisa ser melhorado, tá? Você tem que dedicar 10 mil horas, mas não fazendo a mesma coisa. Porque senão você vai se tornar especialista naquela coisa, mas hoje você precisa de outros conhecimentos. Então, colabora com o que eu estou falando. Você falou aí, eu lembrei disso. Então, você pode até ter um foco em algo, mas tem que ter uma visão mais sistêmica. Inclusive, eu não sei se você já leu, eu vou te recomendar o livro Liderança Disruptiva, do Salib Neto e do Magaldi, saiu recentemente. Já leu ou não? Não. O que ele fala, tá? E eu aprendi eu sei qual é. Olha só, ele fala o seguinte, que o conceito de gestão está mudando muito. Inclusive aqui é bússola do gestor, eu vou mudar para bússola do líder gestor. Por quê? Não existe mais a capacidade, nem um ser humano tem capacidade de fazer gestão de algo se ele não conectar nas pontas pessoas que possam tomar decisões dentro daquele processo como um todo. Porque quando você pegava um planejamento estratégico, que você como gestor ia executando aqueles planos, e o mundo funcionava lentamente, e o futuro era parecido com o passado, era fácil ser gestor. Hoje você está assumindo um desafio, mas você sabe que são várias áreas, tem que ter pessoas nesse canto. Então, o seu maior papel hoje não é de ser gestor, é de ser um líder capaz de conectar. E o livro é maravilhoso. Se você vai gravar esse material, te dou aí como sugestão de você ler esse livro, porque vai, com certeza, tirar algumas coisas que vai te ajudar nesse material, tá certo? Fica a dica, hashtag fica a dica. Né? Hashtag fica a dica. Show de bola. Bom, então, caminhando para o final, tá certo? Alguma mensagem final ainda que você queria deixar aí para quem está ali assistindo? Se quiser falar diretamente com o seu público, pode falar naquela câmera ali, tá? Que você falando nos olhos dele, aqui tá olhando para mim ou para você. Fique à vontade aí, fazer algumas considerações finais. De antemão, eu quero agradecer aí pelo seu tempo aí de vir aqui nessa correria que você tá, mas dedicar um tempo aqui para compartilhar os seus conhecimento. De cara, já vou dizendo que se ficou aqui alguma coisa que possa te ajudar no seu dia a dia, valeu a pena o nosso tempo aqui, aí, tá? Né? Então, se você deixar uma mensagem final, pode ficar à vontade aí, tá? A mensagem que eu deixaria é isso de sejam inquietos, né? Sejam inquietos, vão buscar conhecimento, participem de várias coisas diferentes, vão agregando e nos acompanhe aí, né? Já que pode fazer jabá. Pode, sim, com certeza. O @Roger Guariniello. Tem o mais fácil, não? E não é Rogério, Roger Guariniello. Diz que Romário chegou e falou assim, dá um autógrafo, como é o seu nome? Isso é Washington. Aí ele pegou assim e disse, não tem mais apelido, tem um apelido não, peixe. Então, tudo tem um apelido não é mais fácil não, mas tudo bem. Roger Guariniello, @Roger Guariniello lá no Instagram. E que eu vou divulgar esses cursos e cada vez mais eu estou interagindo bastante com todos que estão lá para a gente trocar informações e vocês vão tomando conhecimento desse crescimento aí do que a gente tem a fazer. E o que você puder, compartilha a experiência no seu Instagram desse novo desafio, porque nós vamos acompanhar que realmente a gestão de uma organização dessa tem muito a ensinar. Porque você tem, inclusive eu quero já fazer aqui o convite para quando estiver funcionando levar para fazer uma visita técnica lá e conhecer lá o hospital. A gente faz parte da Abrace 9 e um dos nossos propósitos é fazer esse benchmark, tá? Porque sempre que você vai visitar uma empresa, eu sugiro muito isso para os gestores, você traz aprendizados que você vê e pode adaptar à sua realidade, tá certo? Não fazer igual, mas sempre tem lições do dia a dia que você consegue aprender. Vou pegar o gancho da tua fala. Nós estamos encerrando, mas não, tranquilo. Num período que eu estava como gerente, antes de sentar na cadeira que hoje eu sento, eu trabalhava com qualidade
na área da saúde e eu era auditor de qualidade. Então, eu saía do hospital que eu estava trabalhando para auditar outros hospitais naquele foco, nas acreditações. Com essas visitas, eu cresci muito, porque eu vi coisas em vários hospitais que eu depois implantava no meu, sem falar onde é, por ética, e ninguém sabia, só eu conheço, mas eu cresci muito, porque eu visitava as empresas exatamente com essa visão. Eu auditava, mas aprendia. Foi o maior ganho que eu tive. A acreditação são certificações, não é isso? Isso. Para quem está nos assistindo, são certificações que os hospitais tiram e aí tem uma equipe que vai lá para fazer a auditoria para ver que aquele processo que ele disse que tinha, realmente tem. É interessante isso aí. Mas não tem nenhum problema de você visitar e aplicar. Onde é que está o problema, tá certo? É quando você rouba como ladrão. Roubar como um artista é você aprender e aplicar. Inclusive, no curso do Antônio Carlos de Souza Ramos, que eu mandei este episódio para ele, tá certo? Ele falava sobre isso. Ele dizia, até o jeito dele falar era assim, você vai abrir um hospital, tá certo? Qual é o melhor hospital do Brasil? Que era conhecido na época, tal, o Albert Einstein. Então, você vai lá e pergunta para eles, como é que você faz? Eles vão te dizer as coisas? Não, eles não vão dizer. O que você faz? Se interna lá. Você se interna e você vai aprender como funciona, você aplicar no seu. Então, roubar como um artista é isso, é você aprender com quem está fazendo e voltar a adaptar. E benchmark, você pode até colocar, tem um site aí que agora, anota esse site, tá? Chama-se GPT ou então Google, tá? Que ele ensina o que é benchmark. Benchmark não é pegar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Tem um processo de você pegar a informação, analisar, ver se adequa à sua realidade, testar e depois colocar em linha de produção. Até porque as culturas são diferentes. São diferentes. E aí você não vai aplicar a mesma coisa. Para não fazer como a história da mosca. Eu vou finalizar hoje com a história da mosca. Duas moscas muito amigas, uma caiu no leite e a outra gritou, fica quietinha aí, que daqui a pouco o leite vai coalhar, você sobe em cima, bate as asas e você vai sair daí. Ela assim ela fez, ficou lá quietinha, em cima do leite, o leite coalhou ali, né? Aquela crostazinha, subiu em cima, bateu as asas e saiu. Uma semana depois, a outra também cai num copo com líquido. E ela grita, fica quietinha aí que daqui a pouco o leite vai coalhar, você sobe em cima, bate as asas e sai voando. Só que ela tinha caído na água, tá certo? A historinha tem um final triste, tá certo? Mas tem uma lição por trás disso. Não é aquilo que alguém fez que você vai fazer igual, que você vai ter o mesmo resultado. Principalmente porque o mercado é outro, o momento é outro. Muitos chegam para mim e dizem assim, ó, cara, eu tô precisando de uma orientação, de um conselho. Como é que você fez? Eu digo, ó, quando eu fiz, a realidade era outra, o momento era outro. Eu posso fazer uma mentoria e te passar algumas informações que poderão ser úteis. Mas lembre-se que o mundo hoje mudou. É igual aos nossos filhos. Eu fui criado, meu pai olhava, eu já entendia tudo. Hoje em dia, meu filho, quando eu olho assim, ele diz, o que foi? Aí eu disse, assim. Aí, não, mas argumentam. A última foi com relação à minha habilitação, eu perdi a habilitação. E ela disse assim, papai, eu não disse para atender o telefone celular quando está dirigindo? Eu disse, deixa eu explicar, tá? As multas não foram todas minhas. Foi a multa do motorista, tá certo? E às vezes que você foi multado, às vezes que você usou o telefone que não foi multado. Se somar, estava com os pontos. Eu disse, tá bom, cala a boca. Ela disse, né? Quando não tem argumento, parte para a ignorância, tá certo? Não me orgulho disso, não, tá certo? Sim, mas acontece com você. Não recomendo, tá certo? Não recomendo, mas assim, mas você não consegue mais criar os filhos como você foi criado. Tem que saber adaptar a esse momento. E aí vem a grande sabedoria de quem é líder, de quem é pai, de quem é mãe, para lidar com esse novo momento. Porque o colaborador antigamente entrava na empresa para ficar quantos anos? E agora ele quer chegar, viver uma experiência aí para outro canto. Então o papel do líder está cada vez mais desafiador. Para você fazer uma boa gestão, faça o curso do nosso amigo Guariniello, é isso? Guariniello, quase que eu acertava. Obrigado aí, tá? Amigo, Foi obrigado. Um prazer Prazer. Estar aqui com vocês aqui. Valeu.